Amigas, amigos, olá! Dando continuidade à nossa preparação para o Enem, eu separei algumas questões sobre o tema Economia e Relações Sociais Contemporâneas. Vamos à nossa primeira questãozinha que diz assim, dois textos base. O primeiro texto. Em 2016 foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas previram um crescimento de mais de 17% para 52,2 milhões de toneladas até 2021. No texto 2 está dizendo: ainda quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para o Ghana, para o país africano Ghana. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. Um negócio muito mais lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais, que o importam alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado ou no outro lado, que os desmantelam e extraem os fios de cobre. Estes são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. Vejamos o texto base sobre lixo eletrônico, comércio de lixo eletrônico, que sai do mundo desenvolvido e vai para o mundo pobre e subdesenvolvido. Vejamos o enunciado. No contexto das discussões ambientais, as práticas descritas nos textos refletem um padrão das relações derivado do quê? Exercício pleno de cidadania. Não tem relação, né, gente? Na medida em que a cidadania não está sendo plenamente exercida, os direitos não estão sendo plenamente exercidos pelos cidadãos de Gana que são expostos à intoxicação. Vejamos B de bola, divisão internacional do trabalho. Parece interessante. Existe uma divisão de tarefas entre áreas produtoras de produtos eletrônicos e áreas receptoras de refúgio eletrônico em escala mundial. Divisão internacional do trabalho de lixo eletrônico. Então, B parece interessante. Vejamos C. Gestão empresarial do toyotismo não tem relação com características do toyotismo, né? Just in time, não é? Ganho de qualificação profissional, trabalhadores multitarefas, não tem relação com o toyotismo. Vejamos D. Concepção sustentável da economia. Não é, ou melhor, é sustentável para o país desenvolvido, né? Isso é muito importante, porque o ambientalismo sempre tem que ser pensado em uma perspectiva global. Ele tem que ser pensado nas relações de produção em escala global. Não adianta falar que o ambientalismo funciona na Suécia, se a Suécia tem empresas de extração mineral que vêm destruir a região amazônica brasileira. Então a gente tem que pensar nessas relações globais de produção, invalidando, portanto, a Alternativa D. Vejamos E. Protecionismo alfandegário dos estados também não tem relação, não é? Não é uma questão alfandegária. Então, Gana estabelecer protecionismo contra lixo eletrônico. Não, isso deveria ser proibido internacionalmente e também por Gana. Ficamos então com a alternativa B de bola. Vamos à nossa próxima questão, ainda no tema Economia e Relações Sociais Contemporâneas, diz o nosso texto base. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial, na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, nos processos produtivos e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível em substituição ao modelo taylorista-fordista. Aí nós temos o texto base de características inerentes ao atual modelo toyotista de produção, envolvendo inclusive novas tecnologias de produção. Vejamos o que o enunciado diz. O uso de novas tecnologias relacionadas ao controle empresarial é criticado no texto em razão do quê? Vejamos a alternativa A, operacionalização da tarefa laboral. Não estou vendo uma relação com a operacionalização, isso estaria mais dado lá no Fordismo. Vamos nos lembrar da abertura de Tempos Modernos com o personagem Charlie Chaplin em atividades repetitivas, né, apertando os parafusos das peças que passam. Isso seria um problema lá do Fordismo que não está sendo tematizado pelo texto base inerente ao toyotismo. Vejamos B de bola. Capacitação
de profissionais liberais. A capacitação profissional é sim uma parte do processo toyotista, mas não de profissionais liberais. A gente não está falando do dentista, do advogado, mas dos trabalhadores da empresa. Vejamos C. Fragilização das relações de trabalho. Vejam que ali no miolinho do texto base nós temos terceirização, precarização, flexibilização e, portanto, a ideia de fragilização das relações do trabalho, enfraquecimento do trabalho diante do capital. A alternativa C parece interessante. Vejamos D de dado, hierarquização dos cargos executivos nem é uma característica intrínseca do toyotismo, é uma característica lá do velho fordismo. Vejamos E, aplicação dos conhecimentos da ciência, sim, aplicação do conhecimento da ciência, mas a chave do texto base está na relação com o trabalho, na precarização do trabalho e não no avanço científico-tecnológico propriamente. Ficamos então com a alternativa C. Vamos dar uma olhadinha na nossa próxima questão, terceira e última questão. Uma nova modalidade de conservação surgiu da associação entre movimentos sociais que lutam pelo direito de acesso à terra e aos recursos naturais por camponeses, pescadores, ribeirinhos, povos da floresta e de setores do ambientalismo do terceiro mundo para os quais a crise ambiental está profundamente associada à crise do modelo de desenvolvimento, à miséria crescente e à degradação ambiental. O ambientalismo nos países do norte surge com a rejeição do industrialismo e dos seus valores consumistas. Muito raramente incluem o problema da pobreza e principalmente a má distribuição de renda. Nesse sentido, parte considerável do ambientalismo nos anos 1960, 1970, nos países industrializados, nasceu com a opulência das nações ricas. Gente, o texto base está fazendo referência a essa distinção que a gente já trabalhou na questão anterior entre ambientalismo com visão dos países do norte e dos países do sul global. Tá? Então não adianta apenas a redução da atividade econômica, porque existem massas de populações no mundo que são desprovidas de renda e consumo de recursos básicos a uma vida minimamente digna. E, portanto, nós precisamos olhar o ambientalismo em uma perspectiva global e também numa perspectiva de inclusão social, tá certo? Vejamos o enunciado a partir do texto base, de acordo com a análise do texto, tanto nos países centrais quanto nos periféricos, os movimentos ambientalistas tiveram como origem o quê? Dá uma olhadinha na alternativa D de dado, a expansão e exaustão do padrão socioeconômico vigente. E lá nos países centrais, uma perspectiva de esgotamento dos recursos naturais. E nos países pobres, há essa perspectiva, mas a evidenciação da incapacidade da atividade econômica de abastecer as pessoas das condições mínimas adequadas para uma vida digna. Então a gente pode validar a alternativa D de dado. Vejamos se as outras estão realmente erradas. Olha só, alternativa A. Crescimento e aprofundamento de mecanismos de cooperação científica. Não, o texto base não está falando de cooperação científica como um aspecto essencial do processo. Vejamos B de bola. Ampliação e radicalização dos movimentos socialistas internacionais. Não tem. Apesar de o socialismo ter uma dimensão ambientalista, mas não tem relação com o texto base. Na alternativa C, polarização e cisão do modelo geopolítico de dominação. Há, sim, uma polarização em escala mundial com a distinção norte-sul global, mas não é disso que trata o texto base. Vejamos E, enfrentamento da resolução de problemas fundiários. Fundiário se reporta à propriedade da terra, tá certo? Agora, será que a propriedade da terra é que é a chave de resolução desses problemas ambientais segundo o texto base? Não. Voltando à alternativa D, expansão e exaustão do padrão socioeconômico vigente, que gera riqueza para poucos e degradação ambiental para todos e miséria para muitos. Era isso, questõezinhas sobre economia e relações sociais contemporâneas. Voltaremos no nosso próximo vídeo com geografia e relações sociais contemporâneas.